Diz assim, tem como título a primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ouvindo isso, guarde bem essa palavra, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, se aproximava talvez umas 10.000 pessoas. Irmãos, nós estamos vivendo dias que nós precisamos muito do socorro de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Vocês sabem disso, né? Na área espiritual. Por que na área espiritual? Porque muitas coisas tentam ser embaraço para a nossa vida espiritual e nos impedir de estarmos preparados para o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. Na área sentimental, emocional, como as pessoas precisam do socorro de Deus. Por tudo que tem acontecido no mundo, muitas famílias perdendo entes queridos. Eu não conheço uma família que não tenha perdido um ente querido. Nós perdemos uma prima em outro estado e vimos assim parentes passar por momentos difíceis. E quantas pessoas perderam seus entes queridos? E precisamos do socorro de Deus para que o nosso emocional não entre em crise e entremos com ansiedade e depois caminhamos para uma depressão, né? Precisamos da ajuda financeira de Deus. O Brasil, vocês que escutam reportagem aí, têm visto a fome, coisas desesperadoras. Esses dias eu estava almoçando e assistindo o jornal e vendo a situação de mães em desespero, que não tinham que os filhos comer e mandam tomar um copo d'água e dormir. E ali me tirou até a vontade de continuar o meu almoço. Precisamos, irmãos, da ajuda do Senhor. Quantos profissionais que estudaram, que se formaram, que fizeram cursos, que estão desempregados em angústia, em desespero, porque se prepararam para a sua vida profissional. E muitos com problemas de saúde, porque tudo isso acarreta problemas de saúde. Eu tenho uma amiga que é psicóloga, eu estava conversando com ela esses dias, e ela disse: Edenilda, como tenho encontrado pessoas que estão com problemas de saúde por causa desta pandemia. E até ela estava sobrecarregada e cheia de dores no corpo e com problemas de saúde. Precisamos, mas infelizmente, irmãos, nós cristãos, eu começo de mim, nós vivemos assim uma crise epidêmica, uma epidemia assim, uma crise de identidade das palavras cristãos e evangélicos. Eu sinto uma grande responsabilidade, às vezes eu digo para o meu esposo: quem sobreviver a essa pandemia, olha, eu te digo, a tua responsabilidade como cristão aumentou muitas vezes mais, porque você está vivo. Então a tua responsabilidade diante do reino, diante de Deus, diante do evangelho, é maior do que antes da pandemia. Porque muitos que faziam a obra de Deus de uma forma bonita, eu perdi muitos amigos que eu conhecia de quando éramos jovens, pastores, homens de Deus, e que já partiram para a eternidade. Alguém tem que assumir o lugar dessas pessoas. São os vivos, os que estão vivos é os que têm que assumir. E a palavra, a gente vê assim nos nossos dias, muitos querendo vulgarizar o evangelho de Jesus. Chegam a chamar de evangelho light, só faltam chamar de diet também, né?
E o Evangelho de Jesus, ele não é light, ele não é light, ele é genuíno, ele é verdadeiro. Ele é o verdadeiro, ele não mudou de jeito nenhum. Mas assim, uma esperança eu tenho, essa convicção eu tenho, de que enquanto a noiva do Cordeiro de Deus estiver na terra, o Espírito Santo está com ela. O Espírito Santo está levantando pessoas, usando homens, mulheres, adolescentes, jovens, para transmitir a palavra de Deus. Que o Evangelho diz, o próprio Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Ela pode sofrer perseguição, ela pode sofrer situações que venham da crise de fé dos cristãos, mas as portas do inferno não vão prevalecer. Porque enquanto tiver noiva aqui, enquanto eu e vocês que estão aqui esta noite, que não pediram nenhum obstáculo, nem do frio, nem do cansaço, para estarem aqui, o Espírito Santo está guardando, está nos fortalecendo, está nos protegendo, está trazendo palavra de restauração, palavra de ânimo, palavra de avivamento para os nossos corações. E nós vamos continuar a caminhada, como nós ouvimos os testemunhos aqui, que o Espírito, o que Deus tem feito. Dois testemunhos lindos. Ele abre porta de emprego. É o que estava escrito ali. Estava escrito, se você pode crer. Obrigado. Se nós podemos crer, irmãos, tudo é possível ao que crer. Amém. Tudo é possível ao que crer. Às vezes não vem na hora a resposta que nós queremos. Mas eu recebi muitas curas. Eu recebi 2 grandes curas este ano. Eu vou contar. O testemunho fica para outro dia. Vi um filho receber uma cura de algo que ele sofria há 5 anos. Vi um neto receber, um bebê receber uma cura muito grande. Então é possível ao que crê receber bênção no meio de uma pandemia. Aleluia. E aqui no capítulo 14 que nós acabamos de ler, do versículo 13 até mais ou menos o versículo 21, fala de um acontecimento que é no deserto do Mar da Galileia. Era deserto. Mas o que é deserto? O deserto, irmãos, é um lugar, é o mais inóspito que existe na face da terra. Deserto é um lugar onde não tem vegetação, onde não tem vida. Deserto é um lugar difícil, é um lugar quente, é um lugar escaldante. Tem lugares de deserto que durante o dia é 70 graus centígrados e à noite menos 10 graus. Não é o caso aqui da costa do Mar da Galileia, não era esta a situação, mas era um deserto. E lá no versículo 14 do 13, que diz assim, Jesus ouvindo isso, o que era isso? Se nós formos analisar o contexto anterior, nós vamos ver que Jesus ficou sabendo da notícia do que o seu primo, seu amigo, aquele que o batizou, eles tinham comunicação desde o ventre das mães. Tinha sido decapitada a sua cabeça. Jesus tinha sentimento. Jesus até chorou. Jesus tinha compaixão. Então ele ficou triste com a morte do primo e do seu amigo. E por isso que ele resolveu sair daquele lugar e ir para um lugar deserto. A atitude de Jesus se justifica de ir para o deserto porque ele estava triste. Não é diferente conosco. Muitas vezes quando nós estamos tristes, nós entramos num deserto. Não um deserto desse igual a Jesus lá no Mar da Galileia, lá na costa do Mar da Galileia. Não, mas às vezes dentro da nossa casa. Às vezes estamos até na casa de Deus, mas estamos vivendo um deserto. Um deserto de tristeza, de perda de familiares, de desemprego, de saúde. São desertos que nós atravessamos, mas com a esperança, e canta lá marrais, se canta, de que Jesus está sempre conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Vamos viver esta promessa, vamos nos aproximar desta promessa, porque foi o próprio Jesus que prometeu. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E às vezes esse deserto, irmão, ele é prolongado. Às vezes esse deserto, irmão, ninguém vê. Parece que todo
de uma vegetação florida, sorrindo, com rios caudalosos, mas nós aqui dentro estamos vivendo o nosso deserto. E é nessa hora que nós temos que crer que Jesus está vendo o nosso deserto. Eu gosto muito da chamada do apóstolo Paulo lá em Atos 9, quando Jesus fala com Ananias e diz: Ananias, vai lá na rua direita, número tal, na casa tal, vai lá, que lá está o Saulo de Tarso e eu preciso fazer uma grande obra na vida dele. Então Jesus sabe o meu e o teu endereço, meus irmãos. Ele sabe o endereço da tua casa. Ele conhece como está o teu deserto, qual área. É da saúde, é financeira, é emocional, é carências. Ele sabe qual é o deserto, o tipo do deserto, se está sol escaldante ou se está muito gelado. Ele conhece. E isso nos fortalece, isso nos anima. Então Jesus, mesmo de luto pelo primo, ele voltou a fazer o que ele estava proposto a fazer. Aleluia. Ele voltou a fazer a obra de Deus. Ele saiu com os discípulos para o deserto, mas quando viu a multidão, como eu li ali, que mais de 5.000 homens, mulheres e crianças o acompanhou. E diz ainda que chegaram antes dele. E quando Jesus vê aquela multidão, ele se compadece. Mesmo estando no deserto, Jesus sofreu. Sofreu pela morte do seu primo. Sofreu pelo que ele sabia que ele ia passar. Aí o que me chama a atenção aqui, meu irmão, é que se nós não entrarmos, não sairmos da dimensão da razão humana e entrarmos na área, na dimensão espiritual, fica difícil sair do deserto. Fica difícil caminhar no deserto. Fica difícil encontrar água no deserto. Fica difícil alimentar-se no deserto. Temos que entrar na dimensão do Espírito. Sair da visão humana. Aí eu acho interessante aqui que no versículo 15 descreve aqui a visão dos discípulos. Senhor, já é tarde, é deserto. Vamos dispensar este povo, nós não temos que dar alimento para eles. Eles não valorizavam o que tinha e eles deram até ódio para Jesus. Jesus, manda esse povo embora, Jesus, porque não tem alimento para eles. Mas aí Jesus, na mesma circunstância do discípulo, na mesma situação, Jesus tem uma visão diferente. Ele tem compaixão pela multidão. Ele tem compaixão por alguém que não o conhecia como nós conhecemos, irmãos. Nós somos privilegiados. Nós temos a Bíblia para conhecermos Jesus. Aleluia. Nós temos as promessas da dispensação da graça. Este povo ainda, nós conhecemos o Jesus ressurreto. Essa multidão não conhecia ainda. Eles não sabiam que Jesus ia morrer e ressuscitar. Eles não tinham a convicção de que ele era filho de Deus. E nós temos. Olha o privilégio que eu e vocês que estão aqui essa noite que nós temos. Aí Jesus tinha outra visão, vendo a necessidade física, necessidade espiritual. A multidão faminta, não só do pão físico que alimenta a carne, mas ele conseguia adentrar na alma daquelas pessoas e ver a necessidade espiritual. Porque lá na sinagoga, eles só viam rituais. Lá na sinagoga, eles só viam religiosidade. Mas amor de verdade e esperança de salvação, eles não tinham. Mas agora, vendo a visão pessimista do discípulo, lá no versículo 17, aí André, Jesus diz assim: vocês têm que alimentar essa multidão. Aí André, João registra o nome de André lá no capítulo 6, se não me engano, no versículo 8. André diz assim: olha, nós temos aqui um menino que é organizado, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus pede para trazer até ele, ora como eu já li para vocês, e Jesus, quando ele dá aquela ordem, eu creio que os discípulos se assustaram. Mas o que Jesus está fazendo? 5 pães e 2 peixes não vai alimentar a multidão de quase 10.000 pessoas. Mas Jesus, ele sabe o que faz. Ele sabe multiplicar aquilo que nós temos.
Às vezes você acha a tua fé tão pequena, mas Jesus olha para a tua fé e diz: eu vou multiplicar a fé e ela vai alcançar. Porque nós alcançamos as bênçãos através da fé, irmã, através da oração, através da nossa fé. A fé é a mola propulsora para nós encontrarmos o nosso milagre. E Jesus multiplica a nossa fé, mesmo pequenininha como muitas vezes ela é. Aí a gente observa a diferença do amor de Jesus para os discípulos. E quando eu li essa passagem, eu meditava e disse: meu Deus, eu não quero ser que nem os discípulos neste momento. Não tiveram fé nem amor para alimentar a multidão. Eles estavam na dimensão humana, mas Jesus estava na dimensão espiritual. Glória a Deus. Quantas pessoas têm sofrido nessa pandemia? Quantas vezes tivemos que correr atrás? Até o pastor Evandro socorreu algumas vezes. Correr atrás de alimento para irmãos da nossa congregação que estavam desempregados. Para pessoas que nós nem conhecemos, enviamos alimento. Para pessoas que ainda não eram ali da congregação. Porque nós temos que ter essa visão de que somos nós que temos o alimento, não só o físico. Se você tem na tua casa o alimento físico, mas você também tem o espiritual. Glória a Deus. Nós temos o alimento espiritual. Jesus queria ensinar os discípulos a contemplar milagres. Pensa bem, com 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos alimentar esta multidão. E mesmo assim lá na frente eles ainda duvidaram do milagre de Jesus. Quando Jesus lá em Mateus 16 e 15, que ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, é o alimento espiritual que ele está mandando. É o pãozinho, é o peixe que nós temos. E ele está mandando nós levarmos ao encontro das vidas. Olha a minha e a tua responsabilidade. Quando eu leio aquela passagem lá da parábola dos talentos, eu sinto um temor muito grande. Porque ele me deu um talento, como ele deu a cada um de vocês que estão aqui. E isso vai ser cobrado de nós um dia, meu irmão. Se alerta, se despertemos enquanto é tempo. E vamos falar do amor de Jesus. Fazer alguma coisa no reino de Deus. Se você vê o teu irmão passando necessidade, não importa que ele ainda não é um cristão autêntico, você às vezes com a tua ajuda financeira, você pode ganhar dessa alma para Jesus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Quando ele dá esta ordem, ir de pregar o evangelho a toda criatura, ele está falando daquilo que ele já nos deu. Então traga aquilo que você tem para os pés do Senhor. Diga: Senhor, eu não acho que eu tenho tanto talento. Senhor, eu não acho que eu tenho tanta fé. Mas eu posso caminhar, Senhor, ao encontro do teu reino. Eu posso caminhar para evangelizar. Eu tenho os meus pés saudáveis, eu ando. Eu posso ir fazer uma visita e orar por alguém. Como é maravilhoso como nós oramos por alguém, ajudamos alguém em uma situação e depois você ouve a recompensa. Glória. Você ouve a pessoa testemunhar a vitória que Deus deu através da tua visita, hoje eu estava testemunhando para a minha dentista, coisas maravilhosas que eu testemunhei também em outro lugar que eu estava, fazendo a fisioterapia, testemunhei, ela falando a respeito da dificuldade de relacionamento de casais. Eu digo, pela misericórdia de Deus, Deus tem usado a mim e meu esposo para socorrer muitos casais que estavam se separando por nada, obra maligna. Aí você vê os dois se dando bem, aquilo é gratificante para nós. Então somente uma visita, um pouco de conversa, uma oração, e Deus fez a obra. Traga o que você tem para os pés de Jesus para Ele multiplicar. Traz a sua fé, traz a sua boca para louvar a Deus, para falar da palavra de Deus, para testemunhar. Irmãs, quando Deus abre a porta, quando Ele não abre eu fico triste, mas eu sempre procuro em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer lugar mesmo, Senhor, abre a porta do Evangelho. Oh Deus. E eu tive até uma decepção, foi uma decepção bacana, alegre, né? Que eu estava num lugar com a minha família,
E eu disse, eu quero falar de Jesus para alguém. Mas por que, irmão? Nós temos que distribuir esse dom, esse talento que Deus nos deu. Aprendemos aqui os discípulos, nós temos fraquezas, mas o que me chama a atenção, que meus minutos já estão terminando, o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que é a semelhança do ocorrido disso que eu acabei de comentar, do capítulo 14, aconteceu a mesma coisa no capítulo 15, em outro deserto. De novo, uma multidão acompanhou Jesus, e chega a hora, o discípulo diz, manda eles ir, aqui é deserto, não tem lugar para eles comerem, vamos dispensá-los. Jesus diz, não vamos dispensar. Jesus, na sua onisciência, sabia que ali tinha agora 7 pães e alguns peixinhos, alguém tinha. E Jesus disse, me traz aqui. Os discípulos tinham acabado, embora poucos dias atrás, tinham contemplado o milagre da primeira multiplicação. Chega na mesma situação, a mesma circunstância, o mesmo Jesus ali, e eles não se despertaram. Mas nós podemos jogar pedra no discípulo? Não. Quantas vezes chega uma luta para nós, e nós que já recebemos às vezes uma cura sobre aquele assunto, uma solução de problemas relacionados parecido com aquele, situações parecidas que as lutas vêm, mas sempre das mesmas, são parecidas, e a gente se desespera. E agora, Jesus, aquele desespero. Esquecemos que no passado, às vezes, o Senhor resolveu situações muito mais difíceis para nós. E Jesus é o mesmo. E nós dizemos, Jesus, não tem jeito, e agora não tem solução, não tem jeito. A porta se fechou, a enfermidade chegou. Eu passei por uma luta, minha família sabe, há quase 2 anos, que os médicos não descobriram, até hoje, eles não descobriram exatamente a situação. Eu perdi 12 quilos, mas já recuperei os 12. Só quero os 12 que eu recuperei. E até hoje, exames e mais exames e não chegaram no final. Mas o Senhor foi me mostrando até que exame eu tinha que pedir para o médico. Aí fui curada de intolerância à lactose, daí fui curada de H. pylori, mas eu fiz 3 tratamentos e a médica disse, você vai ter que conviver com isso pro resto da vida, porque aqui no Brasil não tem mais remédio para você. Eu fiz o tratamento final para você, fiz o exame depois do tratamento e deu lá as H. pylori, tinham aumentado. Quando foi há 1 mês e pouco atrás, mais ou menos, quase 2 meses, né? Eu fiz uma endoscopia e fiz campanha de oração. Irmãs, campanha de oração, como meu marido ensina lá na congregação, não é um talismã para você receber bênção, não é uma troca com Deus. Como meu marido ensina lá, é um esforço concentrado, é isso que você diz? É um esforço concentrado. E eu fiz várias campanhas, eu digo, quando eu não tiver certeza, eu não vou fazer outra endoscopia. Há quase 2 meses atrás eu fiz a endoscopia, falei, meu Deus, se depois do remédio tinha aumentado as H. pylori, imagina agora, que eu vou ver o resultado. Eu não acreditava, eu li não sei quantas vezes negativo. Aleluia. Glória a Deus. Este é o Deus que nós servimos. Você pode crer? Então nada é impossível ao que crê. Nada é impossível ao que crê. Mas continua e descobrir outras coisas. A médica teimava comigo. Eu quero esses exames. Edenilda, mas eu já pedi. Não, mas eu quero de novo. Aí deu um problema lá, a médica tratou. Mas ainda tem um mistério para ser resolvido. E eu estou confiando no meu Deus. Nós às vezes queremos ter testemunho. É tão bonito ouvir o testemunho das irmãs aqui. E nós desejamos ter testemunho para nós. Então, se queremos testemunho, o processo às vezes é doloroso, mas é vitorioso. Glória a Deus. Processo doloroso, vitória gloriosa, irmão. Deus sabe o que eu sofri nesse período. E me proibiu de comer isso e aquilo, e era aquele sofrimento. Quantas vezes eu fui para a igreja muito mal. Mas hoje aqui estou testemunhando aqui a minha vitória, porque eu creio no Senhor. Né? Mas às vezes nós vimos a multiplicação da nossa fé, e a minha fé eu acho tão pequena. Mas o Senhor multiplicou a minha fé. E eu recebi a vitória. Os discípulos aqui, eles parecem que não criam
no lindo, imensurável amor de Deus, a compaixão de Deus pela multidão. Será que nós estamos tendo compaixão pela multidão que nos cerca? E para mim não existe bênção maior. Eu não posso abençoar alguém mais do que falar de Jesus para a pessoa. Acho que eu já contei até que um dia, quando eu morei 2 anos no Maranhão, e eu falei de Jesus para uma pessoa. E quando eu vim embora, ela foi me agradecer pelo grande presente que eu tinha dado para ela. E eu disse para ela, mas eu não te dei nada, minha querida. Ela disse, você me deu o maior presente que eu poderia ganhar, você me deu Jesus. Glória a Deus. Quando eu volto lá, 18 anos depois, no sítio dela, ela tinha construído uma igreja. Ela deseja ir lá pregar naquela igreja. Porque eu fui vir, mas era uma tarde, não era dia de culto. Ela construiu uma igreja. E ali tem uma igreja grande, né? Que Jesus está presente ali, salvando, e ela fazendo uma grande obra. Uma mulher que na casa mal tem uns taburetinhos para a gente sentar. Mas ela faz ali, que eu não posso mais contar, não dá tempo, uma grande obra. Isso é multiplicar, irmãos, aquilo que Deus me deu, e de pregar. Através da nossa fé, a pessoa pode receber as bênçãos de Deus. E você não precisa ser consagrado obreiro, você não precisa ter muitos anos de fé, basta você confiar e dizer, eu vou orar e Jesus vai te curar. Se Jesus não curou naquele dia, não tem problema. Mas se Ele quiser curar, Ele cura. Aquilo que o pastor já disse hoje. Se o Senhor quiser, você quer ser curado? Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Louvado já deu o meu tempo. Então louvado seja o nome de Jesus. Nós temos, irmãos, esse pão e esse peixe. Leva para casa isso, a tua responsabilidade. Você tem o pãozinho, você tem o peixe para dar para este mundo e multiplicar. Porque quando você ganha uma alma para Jesus, eu ganhei aquela mulher para Jesus, ela ganhou muita gente para Jesus. Então a minha fé foi multiplicada na fé daquela mulher. As almas foram multiplicadas. Quantas almas você tem ganhado para Jesus? Você ganha uma pessoa, a pessoa ganha outro da família, que vai ganhando outros, e a obra vai sendo multiplicada. Isso é o que Jesus fez com os 2 pães e os peixinhos. Ele multiplicou. A igreja, irmã, é celeiro de Deus. E tem promessa para aqueles. A igreja tem. Jesus mesmo diz lá em Apocalipse 3:11. Ele diz, eis que cedo venho. Eis que cedo venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que tens, você tem. Guarda o que você tem. Porque se Jesus deu esse conselho, é porque há perigo de alguém tirar aquilo que nós temos. Guarda bem guardado. O que é valioso nós guardamos. Guarda o que tem, para que ninguém tome. Guarda o teu peixinho. Guarda o teu pão, para que ninguém tome, mas que você distribua para aqueles que estão famintos. Porque a promessa, irmãos, para quem faz a obra de Deus é grande. Apocalipse 22:12, de novo a promessa da volta. Ele diz, cedo venho, e o meu galardão, olha que coisa linda, olha que promessa gloriosa. Dá vontade agora de ficar o resto da noite pregando sobre as promessas que tem para a minha vida e para a tua vida, que somos igreja de Jesus. Ele diz, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um, segundo as suas obras. O seu galardão não está com o pastor Ivan, o seu galardão não está com o líder do departamento, o seu galardão não está com o seu cônjuge, o seu galardão está com Jesus. Então guarda o que você tem. Guarda, porque tem a esperança da recompensa do galardão. Já passei 1 minuto da hora que me foi dada e eu gosto de respeitar. Que Deus abençoe esta congregação. Que vocês multipliquem o pão e o peixe que vocês têm na mão, para que essa igreja se encha. A responsabilidade não é só do líder da igreja, a responsabilidade são das ovelhas. Ovelha gera ovelhas. Amém? Amém.